Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Hoje nós vamos falar sobre mentiras na face. Dado que vocês já passaram pelas 7 emoções básicas e entendem um pouco sobre cada emoção e sua prototipagem no FACS, agora vocês vão aprender um pouquinho a como identificar certas incongruências na face, ok? Quando um sorriso é forjado, quando a tristeza não está segundo a prototipagem, vamos entender um pouquinho mais sobre cada um deles aqui. É importante ressaltar, pessoal, que a análise das microexpressões não é, ah, não é a principal ferramenta para detectar sinais de desonestidade, tá bom? Existem outras ferramentas muito mais eficientes que podem ajudá-lo. No entanto, a análise das microexpressões é um dos canais quentes que podem ser levados em consideração. Então, muita atenção aí nessa matéria, ok? Vamos lá, então? Bom, pessoal, estes são os parâmetros para detectar falsas expressões. Primeiro parâmetro que eu quero abordar com vocês aqui é a simetria, ok? Tirando o desprezo, tá, que é uma emoção de acionamento assimétrico, né? Ele vai estar sempre ou do lado direito ou do lado esquerdo, tá? As demais emoções, por padrão, precisam ser simétricas, salvo alguns detalhes, tá? Então, não adianta você pegar um sorriso que seja assimétrico, não adianta você pegar, sei lá, uma tristeza que seja só, né, nem dá para fazer simetria, né, na geração 15, mas elas precisam ter uma certa simetria, tá? Precisam estar juntas no onset, no apex e no offset, tá bom? Isso vai determinar aí um dos pontos, né, dos parâmetros para você analisar. Então, qualquer emoção apresentada na face que possui uma simetria, tá? Que não seja desprezo, há um ponto a ser analisado. É claro que esse é um dos parâmetros, tá, pessoal? Mas simetria é sim, ou precisa sim ser levado em consideração. Segundo ponto é a intensidade, ok? Então, assim, numa macroexpressão, obviamente a intensidade é maior. Então, assim, quando falamos de microexpressões, estamos falando de intensidades A e B, tá? Que são intensidades mais baixas. Intensidades C em diante são macroexpressões e podem sim ser extrapoladas, podem sim ter uma intensidade maior. Uma tristeza, né? Pode aumentar, né, a intensidade, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se você, no momento da análise, identificar ali, falar, nossa, acho que eu encontrei uma microexpressão, ela precisa bater com a intensidade A ou B, ou seja, precisa ter ali uma intensidade bem pequena para ser categorizada como uma microexpressão, ok? E também levar em consideração o primeiro ponto, que é a assimetria, tá? Então, se uma coisa não bater com a outra, não vai funcionar. E principalmente com a terceira, que é o sincronismo, tá bom? O onset, o apex, o offset, o apex, eles precisam ter uma mesma sincronia. Então, por exemplo, se eu estou em busca de um sorriso verdadeiro, a unidade de ação 6, orbiculares óculi, e a unidade de ação 12, que é o zigomático maior, eles precisam ter um sincronismo no onset, no apex, no offset, né? Assim, se eu estou fazendo aqui parece ser ok, mas se você pegar o frame e jogar mais devagar, você deve ver que é um sorriso falso, entende? Então, precisa ser levado isso em consideração, principalmente em microexpressões, tá? O time é um ponto também bem importante se levar em consideração, dado que, segundo Paul Ekman, uma microexpressão ela pode durar em torno de 200 a 800 milissegundos, tá? Sempre assim, em um pouco menos de um minuto, salvo algumas emoções, como a alegria, por exemplo, que pode passar um pouquinho mais,
de um minuto, tá? Mas não muito extrapolado do que isso. Então, para você identificar uma microexpressão verdadeira, ela precisa ter um time, ela precisa estar entre 200 a 800 milissegundos, no máximo um minuto, dependendo da emoção. Precisa ter um sincronismo e intensidade baixa, entre intensidade A e B. Tá? Aí sim, ela pode ser evidenciada como uma microexpressão. Se o time estiver errado, né, por exemplo, traz aquela microexpressão de felicidade, intensidade bem baixa, só que com um time alto. Mais ou menos isso, sabe? Com um time muito alto, aí não é uma microexpressão. Okay? As microexpressões, nós precisamos lembrar sempre, pessoal, de que as microexpressões, elas são emoções reprimidas, tá? Elas são vazamentos emocionais que acontecem na face. Tá? Então, elas são realmente rápidas, assim como eu mostrei em alguns exemplos nas aulas anteriores. Ok? São vazamentos. Então, para ser considerado um vazamento, ele precisa ser um time baixo, falando de microexpressões, um time baixo, um sincronismo entre as unidades de ação envolvidas, principalmente as unidades de ação da prototipagem, tá? E também intensidades A e B para microexpressões. Já macroexpressões podem aumentar. Aí você pode me dizer, Renato, mas eu já vi felicidade, macroexpressão durar bastante tempo. Não, realmente pode acontecer de uma macroexpressão durar um pouco mais, principalmente a felicidade, tá? Pode acontecer e é aquilo que eu mostrei para vocês, que é o ciclo ali da emoção, né? Ela parte de um gatilho, né? Ela traz o gatilho, traz a alteração fisiológica, a alteração na mente da pessoa, né? Ela sai, volta de novo e starta novamente o gatilho. Então, isso daqui pode acontecer diversas vezes em pouquíssimos segundos, pessoal. Então, não é que está durando o tempo todo, é que ele está alimentando esse ciclo, tá? Então, se você está com raiva, se você alimentar o ciclo, você vai continuar com raiva, e continuar com raiva, e continuar com raiva. É assim, você tem as pré-condições, se as pré-condições baterem e trazer o gatilho da raiva, você vai continuar tendo, né, essa emoção da raiva. Então, é normal você ver assim, uma pessoa que fica com raiva reprimida, ela faz a raiva, ela para um pouco, faz raiva de novo, então tipo, ela está constantemente ali alimentando a raiva, mas de certa maneira reprimindo. Tá bom, pessoal? São muitos detalhes, tá? Então, eu acho que vale nós conversarmos um pouco mais sobre isso, utilizando outros vídeos, tá? Outras análises que eu vou estar postando aí, e vocês vão acompanhando e tirando as suas dúvidas comigo, ok? Então, já falamos sobre a simetria, a intensidade, o sincronismo, o time, e agora vamos falar sobre o último ponto, que é a prototipagem da emoção. O que acontece? Não adianta você ter time, sincronismo, intensidade, simetria, se a prototipagem não está batendo, né? Como é que você vai aferir tristeza, né? Dizer, se ele está sentindo tristeza se você não viu nada relacionado à tristeza na face. Tá? Eu vejo bastante isso quando eu coloco uma microexpressão, um vídeo de uma microexpressão no Instagram. Coloco lá a emoção de tristeza, por exemplo, a microexpressão de tristeza. Aí a pessoa coloca lá alegria. Tá, mas com base em quais critérios? O que você está levando em consideração para dizer que é alegria? Ah, não, eu chutei alegria. Não vale. Tá? Precisa ter evidências da prototipagem. Tá? Então, se você está codificando ali, se identificando que é uma felicidade, tá? Tem que ter a movimentação do 12. Tá? Senão, como é que você vai aferir que é felicidade? Tá? Tem que ter um time, sincronismo e tudo mais, mas tem que estar dentro da prototipagem que eu passei para vocês. E lembrando, pessoal, isso não significa que tem a prototipagem ali que eu passei da felicidade, por exemplo. Isso não significa que na microexpressão da felicidade precisa ter o 6 e o 12, sempre. Tá? Não, isso pode acontecer só com o 12. Tá? Então, a prototipagem ela precisa fazer parte da tua análise, ok? Por isso que é aquilo que eu coloquei uma vez no YouTube, tá? A análise das microexpressões não é nada glamuroso quando você vê a série Light Me, né? Tenta lá, a pessoa já pega real time, já faz isso, faz aquilo, estimula isso, estimula aquilo. Não, você vai sentar, a bunda na cadeira, você vai ver o vídeo, você vai rever o vídeo, rever e rever e rever, pausar, rever, rever e rever e pausar, tá? Tem que estar constantemente analisando,
tá? Para você chegar a alguma conclusão científica. Por quê? Porque num laudo, por exemplo, se você for dizer que ele teve emoção do desprezo, você precisa provar cientificamente por que tem desprezo ali, tá? As unidades de ação e as intensidades no time exato do vídeo, tá? Então, tudo isso é muito meticuloso. Uma aferição errada, né? Você aferir de maneira errônea, né? Você pode comprometer um caso, você pode causar uma série de problemas graves, principalmente por parte da pessoa em que solicitou, tá? Ou por parte da pessoa que está sendo analisada, tá? É normal e é interessante você, como uma pessoa que analisa microexpressões, ouvir outras opiniões de outras pessoas que também fazem análise, para que você bata, veja a congruência. É importante ter esse debate, tá? Em alguns casos, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma tese ou com um paper, alguma coisa relacionado ao FACS, eles trazem uma orientação de que tem que ter pelo menos 2 FACS coders ali, 2 pessoas já certificadas, né, que passe pela mão de um, depois passe pela mão do outro, tá? Para que seja validado, de fato, aquela movimentação, ok? Então, são critérios que precisam ser levados muito bem em consideração, que uma interpretação errada, tá? Pode comprometer muito a vida das pessoas, ok? Bom, pessoal, essa é a aula, tá? Levem isso no coração de vocês, esses 5 pontos. Simetria, intensidade, sincronismo, time e prototipagem. Ok, pessoal? Valeu, até mais, tchau, tchau.